Vamos falar na entrevista, gente, sobre o saneamento básico, né, e a tecnologia. O marco legal prevê metas ousadas até 2033 e a automação pode ser uma aliada importante nesse processo. Para entender melhor desse cenário, recebemos o João Costal, ele é CEO da Alphatec, empresa que desenvolve soluções como o SIGA e o SIG, voltadas para modernizar o setor. Ele já está aqui com a gente. João, bom dia, muito obrigado por estar aqui na Nova Brasil, obrigado pela sua presença, viu? Bom dia, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, agradecer aí a todos vocês aqui da Nova Brasil FM aí por essa oportunidade e bom dia também aos ouvintes que estão aí para nos acompanhar nesta entrevista. A gente que agradece a sua presença por vir aqui falar um pouquinho sobre essa questão, né, do marco legal e o que né, a região já tem feito. Bom, João, o novo marco legal do saneamento estabelece metas, né, ambiciosas até 2033. Na sua visão, o Brasil, né, como um todo, a nossa região, está preparado para cumprir esse prazo? Olha, Filipe, é uma pergunta inteligente, né? O Marco estabelece metas ambiciosas. Agora fala-se um pouquinho em tentar até prolongar esses prazos. É uma discussão que está aí na Câmara dos Deputados, é uma discussão recente. Pode ser que venha a ser alterado, mas as metas continuam ambiciosas, mas não são impossíveis, né? Hoje o que falta muitas vezes é decisão política, é essa versatilidade que é preciso dar para acelerar o processo. Tem havido alguns processos recentes aí de desburocratização de algumas regras ambientais, etc., para que isso consiga fazer. Mas a tecnologia está disponível e a capacidade de investimento está aparecendo. São projetos de investimento muito longos, que precisam de fundos soberanos, precisam dos bancos nacionais de desenvolvimento para dar essa capacidade de financiamento para projetos de infraestrutura muito pesados. E, sobretudo, é preciso não errar, porque não dá para errar. O Brasil teve outros parques legais como o dos Lixões, e que tiveram adiamentos sucessivos, e o marciamento é preciso não errar e levar pela frente, mas é possível sim. Certo, e para isso, né, os órgãos públicos, né, o governo vai precisar de ajuda também da iniciativa privada, né? A Alphatec tem desenvolvido soluções inovadoras como o SIGA e SIG, né, com esses sistemas de automação. Como é que eles contribuem, né, diretamente para atingir os objetivos do novo marco, né? Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é o SIGA e o SIG para o ouvinte entender. Exato. Né? O SIG e o SIG são softwares, né, de automação misturado com a inteligência artificial. E foram pensados exatamente para automatizar os processos de saneamento. Então, o saneamento é o disperso, são bombas espalhadas nas cidades, estão às vezes em várias cidades nos estados, e eles foram pensados exatamente para dar uma visibilidade e uma agilidade nessa interação que é preciso fazer com esses equipamentos. São sistemas que têm 10 anos, 11 anos, começaram muito antes do Marco Legal de Saneamento. Há 8 anos ou 9 anos atrás ninguém falava em inteligência artificial, né? Mas os sistemas já operavam, nós já operávamos com o SIG, por exemplo, no Mato Grosso, com o PEGE, que é uma das maiores iniciativas privadas de saneamento do país. Nós já tínhamos cidades totalmente automatizadas, em que não existia praticamente a operação humana, etc. O Marco Legal veio trazer uma aceleração na adoção dessas tecnologias, porque precisa acelerar, o desafio é muito grande. Mas o SIG e o SIG já têm bastantes anos. E basicamente o que eles conseguem fazer é dar dados reais em tempo real para quem está operando consiga tomar decisões rápidas, auxiliadas por inteligência artificial, consiga trazer água mais rápido, evitar extravasamentos de esgoto e consiga trazer uma tranquilidade às populações aí no abastecimento. Certo. E qual que é o impacto da automação no combate ao desperdício de água e na eficiência, né, das estações de tratamento de esgoto? Olha, Filipe, é direto, né? Quando nós falamos em soluções que trazem dados para nós atuarmos em tempo real, nós conseguimos detectar problemas que estão acontecendo em tempo real também. Isso permite-nos atuar de forma muito rápida, antes que o problema se torne algo de maior, antes que falte água, antes que haja um extravasamento de esgoto. Por outro lado, do lado da energia, né? Nós conseguimos acionar bombas em horários mais adequados, com energia mais barata, onde não impacta também na energia das cidades, onde o consumo é menor. Então, essa capacidade de reação em tempo real permite efetivamente que haja um ganho muito grande para as empresas que adotam este tipo de tecnologias versus uma operação manual, etc., que é feita localmente. Certo. E a gente tem visto, né, a gente vê na nossa região aqui da Mantiqueira, né, muitas cidades ainda não têm, né, nenhum tratamento de água e esgoto, né? E até 2033 elas vão ter que se adequar, né? Como é que você vê isso, né? As prefeituras elas já estão
assim, indo atrás disso para saber como é que funciona, porque não é uma coisa também que vai começar da hora para outra, né? Tem que ter todo um estudo, porque eu acredito que seja muito complexo isso, né? Envolve muitas coisas, envolve moradias, envolve um planejamento do antes, né? Como é que é isso? Como é que vocês fazem esse trabalho do planejamento? Minas é um estado que é um estado bastante tecnológico, né? Então Sim. a mineração trouxe muita tecnologia para aqui, muito capital humano, etc. Por outro lado, o saneamento acaba competindo também com esse capital humano que é a mineração. Eu costumo falar que o saneamento é o parente pobre da automação, né? Mas hoje, Minas Gerais, as cidades aqui atendidas para a Copasa, né, elas têm-se preparado muito bem para esse desafio. Carece de mais velocidades, né? Hoje a Copasa é uma empresa pública, com as limitações de uma empresa pública, de acesso a capital, etc. Ontem teve até uma decisão aí da Câmara dos Deputados aqui de Minas Gerais, né, o legislativo, de ela não entrar na federalização, então mais provável caminho para um modelo de privatização. Ela está preparada, só precisa desse investimento e precisa que esse investimento seja destravado, e se isso não acontecer, as coisas vão ficar engatinhando durante muito tempo. Mas Minas está muito bem servida tecnologicamente. Obviamente compete com a mineração, né, que o saneamento acaba competindo, mas existe essa estrutura montada. É preciso destravá-la para que Minas consiga avançar na velocidade que é necessária. Certo, e a Alphatec ela já tem usado, né, a inteligência artificial, você disse aí, né? Você pode citar aí alguns municípios ou estados que vocês já atuam dessa maneira? Nós atuamos em 11 anos um pouquinho para o Brasil todo, mas hoje capitais grandes como Rio de Janeiro, Manaus, Teresina já usam esta tecnologia, e cidades mais pequenas como Macapá, no Amapá, em locais mais difíceis até de tecnologia, né? A gente consegue ter essa tecnologia implementada. Certo. E qual que é o principal desafio hoje para que os gestores adotem os sistemas automizados na área do saneamento? Eu acho que há dois desafios, né? Um é cultural, o outro é institucional, né? Então, cultural, eu acho que assim, hoje tem dois cenários. Tem aqueles gestores que acham que se nós colocarmos soluções com inteligência artificial, etc., isso acaba, de alguma forma, mindrando a parte humana, e não é verdade, né? Porque é essencial para que os processos funcionem. E o outro, há uma resistência a esse medo do desconhecido, né? De ser coisas novas. E depois, por outro lado, também temos o contrário. Temos aqueles gestores, ou os públicos ou privados, que querem tecnologia pela tecnologia. Outro dia estava a ver aí um artigo aí de um pessoal detectando vazamentos por imagens de satélite. A gente tem que aplicar a tecnologia onde ela faz sentido, né? Se eu fizer detectar um vazamento por imagens de satélite em Manaus, não preciso, dou 2 picadetas no chão e acho um vazamento, porque é uma cidade com muita água, etc., uma infraestrutura complicada. Se eu usar uma picareta na Copacabana, no calçadão, também não faz sentido. Então vai fazer sentido a imagem do satélite. Então nós temos que pegar na tecnologia e não usar a tecnologia como tecnologia, mas aplicada àquilo que faz sentido no terreno, e o Brasil é muito diverso, tem muita diversidade disso. Sem dúvidas. Como é que o SIGA e SIG auxiliam, né, na prevenção de falhas operacionais e na questão do risco ambiental também, João? Então, o SIGA e o SIG, eles basicamente procuram padrões de operação. Então, quando algo sai do padrão, quando um parâmetro químico não está onde deveria estar, uma pressão não está onde deveria estar, eu atuo de forma automática para fazer aquilo voltar ao que seria o ótimo. E calcula esse ótimo ao longo do tempo com base em padrões de consumo, né? O ser humano é um animal de hábitos, né? Então nós todos os dias de manhã tomamos banho no mesmo horário, à noite chegamos em casa e jantamos mais ou menos no mesmo horário, e isso já é um padrão de consumo. O SIGA o que faz é capturar esses padrões de consumo e prever e antecipar esse consumo para que a água chegue na torneira de pressões razoáveis, para que o esgoto seja tratado no momento certo, na melhor eficiência energética. Hoje nós temos, talvez não saibam, mas nós hoje temos sensores espalhados em bueiros de esgoto para saber se aquilo está extravasando ou não está extravasando, antes daquilo extravasar, no Ceará, no Rio de Janeiro, etc. Essa tecnologia já existe, dispersa, a gente fala da internet das coisas, né? Hoje existe internet dentro do esgoto, né? Para saber se aquilo vai entupir ou não e evitar riscos ambientais. Então o principal objetivo do SIGA é esse, é garantir que a água chega à população, e também que não existe esse extravasamento de esgoto e esse risco ambiental que o meio ambiente agradece aí, não? Com certeza, né? O mais beneficiado, além da população, também é o meio ambiente, né? Que hoje, infelizmente, o esgoto, né, de várias cidades caem, né? Caem nos rios, né? E enfim. Exato.
Marco, e qual que é o investimento disso, né? Que quando você fala sobre isso, a gente fica imaginando, né? Como é que faz, né? As prefeituras, né? O Estado ou o governo, qual é o custo? Isso é elevado, ele paga ao longo prazo e também a economia que se vai gerar, porque ali você é, elimina qualquer tipo de desperdício, né? Exato. Então, o investimento em automação, em sistemas automatizados, eles pagam muito rápido. Hoje, quer seja em redução de perdas, menos consumo de energia, otimização de mão de obra. Nós pensamos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, cada vez que a gente tem que deslocar um ser humano 100 km, 80 km para fazer uma operação numa bomba, sei que isso pode ser feito remotamente, nós baixamos pegada de carbono, baixamos mão de obra, baixamos carros circulando nas cidades. Hoje os paybacks destes sistemas vêm a menos de 2 anos, o que é impressionante para qualquer tipo de investimento, né? Mas também estamos a falar de prazos muito curtos. 2 anos? Né? Sim, muito curtos, prazos muito curtos. Certo. Então, se começa um projeto, ele pode ser concluído em 2 anos, é isso? Tu consegues concluir até antes, mas consegues pagar esse projeto com o benefício que geras dele é até 2 anos. Né? É rápido, então né? é bem rápido, né? Comparando com. Nós estamos a falar em projetos de saneamento que têm paybacks de 15 anos, né? Projeto de infraestrutura 10, 15 anos para atingir a maturidade. Então a automação ela se paga muito rápido. Com certeza. E como é que o senhor avalia a forma que a nossa região tem se preparado para atender às exigências do novo marco legal do saneamento, especialmente no que diz a respeito à doação de tecnologias como automação? Olha, o Minas tem sido, como te falei, uma das regiões mais capacitadas tecnologicamente. A mineração trouxe isso, né? Como nós já falamos um pouquinho. Agora, como tudo, né? Necessita dessa aceleração. Eu falava há pouco tempo aí com o engenheiro Marcos Tube, da Copasa, né? Superintendente. Agora tem o auxílio do Guilherme, tem o Osanã Pessoa também, que é uma pessoa bem relacionada do ponto de vista de saneamento e com grande conhecimento. E eles comentavam que tentavam contratar empresas para fazer os projetos de automação, aí as empresas são muito pequenas, porque a mineração canibalizou a maior parte do capital das empresas grandes, e os processos acabavam se delongando, as empresas não tinham capacidade de investimento. O saneamento ele tem, os bancos mundiais, BNDES, etc., estão fazendo muito aporte de capital para as grandes concessionárias, mas às vezes esse dinheiro não chega nas pontas. Então as empresas pequenas não têm um acesso ao crédito diferenciado, com taxas diferenciadas, elas acabam não conseguindo acompanhar os projetos. E Minas está sofrendo também um pouquinho com isso, né? Não ter empresas muito grandes voltadas para saneamento, a mineração acaba captando as melhores empresas, como no Rio de Janeiro o Obigás faz isso. No Mato Grosso agora o agronegócio acaba captando e as coisas acabam ficando mais difíceis para essas empresas grandes conseguir até esse capital humano que é necessário, né? Com certeza. A gente falou, né, 2033. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas ainda tá longe, né? Mas a gente vê que o tempo passa muito rápido, né? A gente já tá na metade do ano e é um projeto que se requer assim, muito estudo, né? Antes, né? O processo em si e depois para ficar acompanhando, né? Como é que a Alphatec se prepara para isso? Nós temos, eu falo muitas vezes que assim, o saneamento não basta só tu implementares. Universalizar o saneamento implica tu conseguires levar à pessoa, ao cidadão, não só água tratada e esgoto tratado, mas levar água tratada e esgoto tratado num preço que eu consiga pagar. A realidade do Brasil são imensas. Eu posso colocar 1 metro cúbico de água em Copacabana a R$30 ou R$40 o metro cúbico, mas eu não posso fazer isso mesmo em Timon, no Maranhão. Porque senão eu não estou universalizando. O cara tem água à porta de casa, tem o esgoto tratado, mas eu não consigo pagar. Aí vai para soluções alternativas, etc., como criar um poço, fossa cética, etc. Então, esses desafios, e nós temos estado muito nisso, em criar sistemas também de baixo custo, que sejam adaptáveis a cada uma destas situações. Um dos desafios que nós temos feito, e correu muito bem no Sertão Alagoano, foi criar sistemas de automação para cidades até 50 mil habitantes, que se consigam pagar dentro de um custo razoável para aquilo que faz sentido naquele local, que é completamente diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nós fizemos projetos com válvulas automatizadas, sistemas que eram bem antigos, e trouxemos eles para o mundo da automação. Então, tem que ser onde faz sentido e, como dizes muito bem, tem que ter um estudo, tem que se pensar o que é que faz sentido para aquela região, o que é que aquele município consegue pagar. É uma região industrializada, com mais capacidade de compra, é um sertão alagoano, onde a população tem mais carência. Então, o que é que nós vamos dar para essa população que ela consiga pagar
dentro do melhor que é possível, né? E não aquilo que seria o standard, depois eu não consigo pagar e com certeza. este desligue do saneamento. Com certeza. João, para a gente encerrar, né, o nosso tempo já estourou, mas o papo está muito legal, tá muito legal. Já convido você para voltar mais vezes para a gente conversar sobre isso. Aonde que vocês ficam instalados, né? A empresa ela tem várias filiais, vocês ficam em qual lugar do país? Nós estamos, a nossa matriz fica em Sumaré, no interior do estado de São Paulo. Nós temos filiais hoje em Fortaleza, Macapá, no Rio de Janeiro, Minas. Estamos abrindo agora aqui em Extremo uma filial também. Temos também a Vitória no Espírito Santo. Estamos um pouquinho dispersos, tentando aí atender com proximidade, porque como te falei, o Brasil é muito grande. Sim. E nós temos que atender com proximidade aquelas regiões mais carentes e também captar mão de obra local e treiná-la, né? Com certeza. E essa meta, né, até 2033 é para o país inteiro, né? Exato. Amanhã. Para amanhã, né? A cidade, elas vão ter que, assim, como diz, né? Vão ter que dar os pulos dela e conseguir, né? E o meio ambiente e toda a população, porque você tratar água e tratar esgoto, você está falando de qualidade de vida. Exato. Né? Saúde. Você está falando de saúde pública. Né? Saúde. Então a gente torce e acompanha, né, para que tudo dê certo, para que os nossos rios sejam despoluídos, né, para que a pessoa receba uma água de qualidade dentro da casa dela, né? E a Alphatec então é parceira nesse sentido desse desenvolvimento, porque para mim também isso é um desenvolvimento, né, do país e cultural, né, João? Exato. É isso aí. Tá certo. Então, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui na Nova Brasil. O pessoal acho que gostou dessa entrevista de hoje. É um tema bastante diferente, né? Como eu disse, 2033, mas já tá aí, né? Muitas cidades ainda nem começaram. E a gente vai conversando. Você tá convidado para voltar mais vezes para falar como é que tá a questão aqui da nossa região. Você falou que tem tá abrindo uma filial. Em Extremo, exatamente. Aí aonde que é? Em Extremo. Em Extrema? Extremo. Ah, que bacana. Então, vamos começar no sul de Minas. Sul de Minas. Tá, vou começar aqui a expandir para cima. Tá certo, então. João, muito obrigado, viu, pela sua participação e parabéns aí pela empresa Alphatec. Muito bom. Obrigado, Felipe. Tá certo. Eu agradeço.